Vamos orar. Pai nos céus, nós contemplamos agora o nosso Deus, alto, sentado no trono, erguido. Contemplamos o nosso Rei e dizemos: nada pode se comparar, nada pode se comparar contigo. Então vem, eu oro que uma das coisas que o Senhor faça nesse momento é que, em revelar a Tua glória, através da Tua palavra, pelo Seu Espírito, as pessoas recebam direção para as suas vidas. Algumas pessoas nesse lugar enfrentam decisões realmente significantes e não sabiam que viriam aqui para tomar essa decisão. E eu oro para que eles entendam que o Senhor fique à frente da Tua palavra de uma maneira que, quando eles forem embora, luz esteja em seus caminhos para ser escolhida. Luz brilhante, atraente, bela, densa, luz de Cristo. E que eles conheçam. E oro pelo resto de nós, Senhor. Tivemos tal decisão diante de nós, e as milhões de decisões que nós tomamos em nossas vidas, que nem entram no processo do pensamento, simplesmente acontecem. Que sejam feitas puras, piedosas, que exaltem Cristo. Então venha, eu oro, faça essas coisas e muito mais abundantes do que eu sou capaz de pedir agora. Eu peço em nome de Jesus. Amém. Então, se você tem uma Bíblia e quiser seguir, vamos olhar um versículo em Romanos capítulo 12. Eu vou ler 2 versículos, os 2 primeiros do capítulo. Romanos 12, 1 e 2. E vamos falar sobre a vontade de Deus, o que significa, como encontrá-la, o que significa ter a sua mente renovada para encontrá-la. Eu quero permanecer com vocês por um tempo naquela passagem familiar das Escrituras. Então, Romanos 12, vou ver os versículos 1 e 2. E como vocês sabem, o 12 vem depois do 11. Não é ciência espacial descobrir isso. E começa com um glorioso rogo-vos, pois, e portanto as maravilhas às quais Ele nos chama para andar em Cristo de uma maneira renovada, são construídas em cima de uma teologia massiva dos capítulos 1 a 11. Não tem que ficar maior que Romanos 1 a 11. Não fica mais profundo que Romanos 1 a 11. Então, foi tudo construído em cima disso. Novas mentes, discernimento da vontade de Deus, vidas de adoração. Então, vamos ler os versículos 1 e 2. Rogo-vos, pois, na base de Romanos 1 a 11, e todas as glórias lá, e os pilares enterrados na profundeza do fundamento. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, as misericórdias de Deus que desvendei nos primeiros 11 capítulos, eu rogo-vos, apelo a vocês, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício, isso é, toda a sua vida corporal. Seus corpos são o que vocês são no mundo. Todo lugar onde vão estão em seus corpos. Então, onde quer que vocês vão, o que quer que vocês façam, essa existência corporal, apresentem ela como um sacrifício vivo. Não morrerá, sobe no altar, mas não morre para poder viver. Apenas morre para poder viver de uma maneira diferente. Como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É possível, pecador cristão, viver de uma maneira agradável a Deus. Não exagerem a doutrina da justificação dos ímpios. É uma doutrina gloriosa. Não a faça cancelar as outras escrituras. Há pessoas fazendo isso hoje em dia. Estão pegando a doutrina da justificação dos ímpios, uma bela doutrina ensinada em Romanos, e extrapolando dela. Você não pode agradar a Deus. Você não pode ser aceitável a Deus dia a dia. Tudo que você pode fazer é confessar ser ímpio e se apoiar na retidão de Cristo. Isso é falso. Você é chamado, edificado em cima de justificação apenas por fé, aceitado simplesmente apenas na base da justificação de Cristo. Agora,
para oferecer sacrifícios a Deus em seus corpos que o agradem, que Ele sorria sobre eles. Nessa tarde você pode fazer algo que agrade a Deus. Você pode fazer uma ligação que agrade a Deus. Você pode dizer palavras doces e amáveis à sua esposa que vai agradar a Deus. Apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja, comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, assim, viva uma vida de adoração. Então, o objetivo desses 2 versículos é que toda a vida se torne adoração, certo? Apresente os seus corpos, a vida corporal, como um sacrifício vivo, santo e aceitável a Deus, que é o seu culto espiritual. Em outras palavras, o objetivo de toda a vida, o objetivo da vida humana é que Deus em Cristo seja exibido como valor infinito. Ok? A vida é para ser vivida de tal maneira que, pelo que você diz, o que você pensa, o que você sente e faz, o que faz com seus braços e lábios e olhos e pernas e as suas mãos, vai mostrar que Ele é mais valioso do que qualquer outra coisa. Adoração é isso. Mostrar o valor de Deus, valor supremo sobre todas as outras coisas. Então, se você tem um trabalho, trabalhe de tal maneira que demonstre que Cristo é um valor supremo. Se você não pode fazer isso no seu emprego, ou troque de emprego, ou faça o versículo 2 de uma maneira melhor. Vamos dar uma olhada no versículo 2 agora. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que algo diferente aconteça no trabalho, para que sejam capazes de experimentar, provar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, para que Deus comece a aparecer valioso em sua vida para outras pessoas. Ele parece valioso, para que Ele pareça valioso quando eu olhar para você, que Ele pareça infinitamente digno quando eu olhar para você. Quando eu olho para você, parece que você valoriza Deus acima do dinheiro, parece que valoriza Deus mais do que o poder, parece que valoriza Deus mais do que o sexo ilícito. Então, qual que é a sua? Eu quero saber a razão da esperança que há em ti. Provavelmente não tenho que trocar de emprego, talvez seja um erro. Isso não vai resolver o problema. Mas o versículo 2 vai resolver. E é sobre isso que nós vamos pensar um pouco. Aqui. Versículo 2 é a resposta de Paulo para a questão como toda a vida se torna adoração, do versículo 1. Você não muda simplesmente seu comportamento exterior, diz, é renovando as suas mentes. Versículo 2, mas, começo do versículo 2, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Eu preciso voltar um pouco e colocar a teologia de Paulo aqui. Então, sendo renovados, é entendido no contexto do que realmente aconteceu com vocês, cristãos. Se alguém está em Cristo, isso é 2 Coríntios 5,17. Nova criatura é. Ok? É uma afirmação sólida, como rocha sobre vocês. Se alguém está em Cristo, é uma nova criação, criatura. Então, o novo se renova. Ok? Verso 2 de Romanos 12 diz, renovem, transformem a mente de vocês. Então, você já é novo. Agora, se torne novo. Essa é a vida cristã, não é? Vocês que estão familiarizados com a maneira de Paulo falar, esse é o jeito que ele trata aqui. Por exemplo, 1 Coríntios 5,7. Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento.
Que maneira paradoxal de falar, ok? Você não tem fermento, tire o fermento. Paulo, se eu não tenho fermento, eu não tenho fermento para tirar. Sim, você tem, sem fermento. Você é perfeitamente sem fermento, então tire o fermento. Isso é a genialidade e o mistério da vida cristã. É assim que a justificação e a santificação funcionam, ok? Porque eu sou justificado e visto sem fermento em Cristo, tire o fermento agora. Se você não está tirando o fermento do pecado para fora da sua vida, provavelmente está dando testemunho de que não é justificado pela fé. Você está muito satisfeito com o seu pecado. Ok? Então, quando ele diz, sejam transformados, não quer dizer algo como, comece algo bom na sua vida. Um milagre aconteceu na sua vida. Você é novo. Você é uma nova criatura em Cristo. E nessa base gloriosa e confiável, enraizado em Cristo, em sua obra salvadora por nós, agora nós temos algum trabalho para fazer. E nós fazemos com alegria, confiança, como crianças de Deus. Não tentamos ser crianças de Deus ou sermos favorecidos por Deus. Estamos no seu favor, sólido como rocha, através da fé em Cristo. Agora nós temos renovação a cumprir, porque essa cabeça velha do John Piper, com 69 anos, tem algumas renovações a serem feitas. Não é horrível? É horrível, mas é verdade. Colossenses 3:10. E vos revestivos do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Você já se vestiu da nova pessoa? Você é uma nova pessoa? Agora você está sendo renovado, ok? Então, você entende o versículo 2? No contexto da sua identidade em Cristo, baseado nas outras coisas que Paulo disse. Voltamos no versículo 2 agora. Eu quero ficar um pouco aqui. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, para experimentar e comprovar. É uma palavra maravilhosa ali em grego, dokimazen. Não é apenas saber o que algo é, mas aprová-lo. As duas ideias estão ali. Essa é a vontade de Deus, e eu gosto disso. As duas ideias acontecem nessa palavra aqui. Provar a vontade de Deus significa, eu a detecto, a discerno, é como ele vai ali, ó. E eu vou lá, e eu gosto disso. Ele não está dizendo, eu quero que saiba a vontade de Deus e desdenhe dela. Então não é apenas conhecer a vontade de Deus, é conhecê-la e aprová-la. É o que acontece aqui no versículo 2. Então a primeira pergunta que eu tenho é o seguinte: o que é a vontade de Deus? O que ela significa? É a revisão e a expansão do que vimos no fim de semana. Para quem não estava lá, sem problema. Vocês vão alcançar isso rapidamente. O que a vontade de Deus significa? Porque esse é o objetivo aqui, ok? Que você possa discernir qual é a vontade de Deus. O que isso significa? A vontade de Deus. E na Bíblia, há dois grandes significados para vontade de Deus. E não sabemos qual deles está aqui, ou esse aqui. Qual o significado desse versículo aqui está empregando, quando se refere à vontade de Deus. Nós precisamos conhecer se é a vontade soberana de Deus, sua vontade soberana, que sempre se concretizará sem falhas. Ou se é a vontade de Deus que é o seu mandamento, fazer o que é correto, que normalmente é desobedecido e não se concretiza. E a Bíblia usa o termo vontade de Deus das duas maneiras. Um dos grandes problemas que essa distinção cria para nós é que parece que Deus ordena que aconteçam coisas que Ele desaprova. Ou, para colocar de uma outra maneira, Ele proíbe que você faça algumas coisas que Ele faz acontecer.
Ou, para colocar de outra maneira, ele ordena coisas que ele impede. Ou, para colocar de uma maneira mais paradoxal, ele tem vontades que não são suas vontades. Porque há dois significados para sua vontade. Agora, eu quero mostrar a vocês isso na Bíblia. Então, nós vamos decidir qual é o significado no versículo 2. E depois vamos decidir como nós podemos renovar nossas mentes para fazer isso. Então, alguns textos que representam a vontade soberana de Deus, a vontade que será concretizada, não importa o que aconteça. Vamos pegar Mateus 26:39, no jardim do Getsêmani. Jesus está implorando ao seu Pai: meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. O que isso significa? Como tu queres, seja feita a tua vontade. Isso significa o plano soberano de Deus. Que acontecerá? Jesus vai morrer. E Jesus, na sua natureza humana, está simplesmente dizendo: em minha natureza humana, eu não saboreio o pensamento de cravos atravessando as minhas mãos amanhã. Então, se o plano puder ser ajustado, isso iria agradar a minha carne, porque eu sou uma pessoa comum que não gosta de cravos em minhas mãos. Não é pecado falar dessa maneira. Mas, então ele diz: seja feita a tua vontade. Significando, o Senhor tem um plano, realize o seu plano. Então, a vontade de Deus é seu plano soberano, que ele sempre executa. O texto que olhamos no fim de semana foi Atos 4, versículos 27 e 28. Esse deve ser marcado aí na Bíblia de vocês, porque esse texto destranca mais luz nos lugares escuros de problemas teológicos do que vários textos. Então, Atos 4, 27 e 28. A igreja está orando em maravilha ao Deus soberano, que acabou de ordenar a morte do seu filho, e eles oram assim, Atos 4, 27. Porque verdadeiramente, Jerusalém, se juntaram nessa cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Então Herodes fez o que Deus predestinou que acontecesse. Pilatos fez o que Deus predestinou que acontecesse. A multidão gritando: crucifiquem-o, crucifiquem-o. Fizeram o que Deus predestinou que eles fizessem. E os soldados gentios que enfiaram os cravos fez o que Deus predestinou que deveria acontecer. E a vontade soberana de Deus foi realizada às 9 horas da manhã de sexta-feira. E foi tudo pecado. Ok? A conveniência de Pilatos, a blasfêmia de Herodes, os soldados apostando as suas vestes. O Senhor não é o Filho de Deus? O ódio das multidões agitadas pelos fariseus. Crucifiquem-o. Tudo é pecado. E ao mesmo tempo foi planejado por Deus. É por isso que eu disse, esse texto, versículos 27 e 28, são uma luz em uma mata de problemas teológicos. E você diz, está dizendo que a vontade soberana de Deus, que sempre se concretiza, inclui pecado? Sim! Se Deus não pudesse planejar o assassinato do seu filho, nós não poderíamos ser salvos. Senão é como se Jesus tivesse pulado na cruz e morrido, e Deus dissesse: não sabia que isso aconteceria, mas usarei isso
para salvar pessoas. Isso é heresia. Deus planejou tudo para vocês. E não poderia ter acontecido sem pecado. Você não mata o Filho de Deus sem pecado. Ok, então, quando digo que um dos significados da vontade de Deus é tudo o que acontece que Deus ordenou, preciso incluir tudo, todas as coisas. Outros exemplos, 1 Pedro 3,17 diz o seguinte: porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom, do que praticando o mal. Agora pense a respeito disso. É 1 Pedro 3,17. É melhor você sofrer por fazer o bem. Então, quando você está no trabalho e algo está sendo discutido sobre uma política, e a política em sua mente é má e pecaminosa, envolverá você e outros em pecar. Você sabe que se disser algo estará encrencado, muito encrencado. Você pode perder o seu emprego. Você vai expor esse gerente como um cara mau. Ele está fazendo uma má escolha. E se você disser algo, ele vai ser exposto e vai te derrubar de qualquer maneira. Você escolhe fazer o bem. Você vai fazer o que é bom. Então você fala a verdade e você é demitido. Agora, coloque esse texto nessa situação. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom, do que praticando o mal, se a vontade de Deus assim desejar. Então o que isso significa? Significa que quando você falou, o gerente que agora está encrencado por você ter exposto o mal que estava para acontecer, ele poderia ser impedido por Deus de demitir você. Ou ele pode olhar para isso e vai dizer: eu vou permitir demiti-lo. E ele te demite. Deus poderia ter impedido e você não poderia, você perderia o seu emprego. E o texto diz que é melhor sofrer por fazer o bem, se essa for a vontade de Deus. Agora, se ele te demite, ele fez o bem? Não, ele pecou. E essa foi a vontade de Deus, que ele pecasse. Agora você precisa ter uma categoria aqui, a não ser que ache que eu estou dizendo, Deus é um pecador. Vocês precisam ter uma categoria da Bíblia que diz: Deus pode ordenar que pecado aconteça sem que ele mesmo peque. Deus não é pecador, Deus não é mau, Deus é santo, justo, verdadeiro e bom. E na maneira que ele governa o mundo, esse texto diz: se é vontade de Deus que você sofra por fazer o bem, sempre vai envolver alguém pecando contra você. Isso foi 1 Pedro 3,17. Efésios 1,11. É a declaração mais abrangente sobre a vontade soberana de Deus. Nele, Cristo, no qual fomos também feitos herança, predestinados e segundo o propósito daquele que faz todas as coisas. Entendo isso de forma literal. Que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Então, a vontade de Deus significa todas as coisas que Deus faz. Todas as coisas. Ele faz todas as coisas segundo o conselho de sua vontade. E vocês conhecem a Bíblia de vocês, conhecem textos como esse. Isso se estende aos detalhes de toda a existência. Mateus 10, 29. Nenhum pardal cairá em terra sem consentimento de vosso Pai. Provérbios 16, 33. A sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda decisão. Reno, Las Vegas, Atlantic City. Deus decide cada dado lançado. Eu creio nisso de todo o coração. Isso
não é um problema para Deus. Ele mesmo é tão assim. Eu jogo Scrabble com minha esposa. Nós não apostamos. Mas colocamos as nossas mãos dentro da bolsa para pegar as letrinhas. Você ora nesse momento? Eu preciso de um Z. Ela está muito na frente. Eu creio totalmente que Deus decide qual letra eu vou pegar. Eu oro, sim. E eu penso em como devorar. É uma questão de casamento. Eu não oro. Ah, deixa eu vencer. Não. Deus sabe quem precisa vencer. A minha esposa joga Scrabble há 46 anos. Se verificassem aí todos os jogos, provavelmente estaríamos empatados. É surpreendente. Então eu oro pelo reino e pela família. Quem precisa vencer, sabe? Por humildade ou encorajamento. Você sabe. Então eu não tento puxar o tornozelo dela por debaixo da mesa, sabe? Vamos lá, Deus. De jeito nenhum. Assim que Deus é soberano, do menor e mais bobo, nenhum pardal vai cair, nenhuma letra vai sair da bolsa sem a vontade de Deus. Então, a minha resposta à pergunta, o que significa a vontade de Deus é: agora sei uma possibilidade, mas não sei a resposta ainda de qual o significado no versículo 2. Apenas sei que ao longo da Bíblia, a vontade de Deus frequentemente significa o que Ele faz e sempre acontece. Deus é soberano, Ele decide o que acontece. Agora, existe outro significado para o termo vontade de Deus, aquele que talvez usemos mais frequentemente. E eu chamo a primeira de vontade de decreto. A vontade de decreto. O que Deus decreta acontece. Incluindo todas as coisas más no mundo, Deus trabalha nelas para o bem. O outro significado é a vontade de mandamento. Por exemplo, Jesus diz em Mateus 7:21, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. O que isso quer dizer? Apenas aqueles que fizerem a vontade de meu Pai entrarão em minha presença. Quer dizer que uns não vão entrar e alguns vão. Significa que a vontade de Deus é feita por alguns, mas não é feita por outros. Significa que essa vontade não tem o mesmo significado da primeira, porque a primeira é sempre feita e não vai falhar. E essa é desobediência e não cumprida. Então, claramente, a vontade de Deus não é a mesma. Aqui vai outra. 1 Tessalonicenses 4:3. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Vocês têm feito isso? Não. Alguns de vocês não. E significa que vocês quebraram a vontade de Deus. Vocês desobedeceram, contradisseram, não cumpriram a vontade de Deus para a vida de vocês. A vontade de Deus para a sua vida é santificação. Se abster da prostituição, imoralidade sexual. Não olhe para pornografia. Isso é a vontade de Deus. Então, semana passada, dezenas de vocês provavelmente quebraram essa vontade. Vocês a contradisseram, a cancelaram. A vontade de Deus não aconteceu na vida de vocês, porque vocês olharam. 1 João 2,17. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Alguns fazem, outros não. Portanto, nós temos dois significados para a vontade de Deus na Bíblia. Uma é a sua vontade soberana e a outra é a sua vontade moral, a sua vontade de mandamento, a vontade de decreto. Essa é sempre realizada, é soberana. Essa frequentemente não é realizada, mas contrariada. Agora, qual é utilizado em Romanos 12, versículo 2? E antes de mostrar a vocês a resposta que eu acredito ser a correta,
Deixa eu comentar em quão precioso é ter essas duas opções. Você pode pensar que é interessante ou não. É mais do que interessante, é precioso. Deixa eu tentar explicar o porquê. Aquelas duas realidades que estão na Bíblia. Deus tem uma vontade de mandamento, não matarás. E uma vontade soberana, eu ordeno que o meu filho seja morto. Eu ordeno o que proíbo. Essas duas coisas estão na Bíblia. Correspondem às saudades e necessidades profundas que você tem em momentos de crises e perdas. Você pode não ter pensado nisso, mas já experimentou. Já. Suponha que você foi abusado quando era criança e fez nascer frutos tristes por muitos anos. Algum tio te abusou sexualmente, ou um pai. E alguém está tentando ajudar, te aconselhar. Pedro fala sobre as implicações disso. E alguém vai te perguntar, você acha que aquilo foi vontade de Deus? Até agora, não sei o que responderiam para essa pergunta. Mas eu tirei 15 minutos para tentar dar uma estrutura de pensamento bíblico para saber responder a essa pergunta. De uma maneira que não apenas vai corresponder à realidade, uma verdade bíblica, mas com profundas necessidades da sua alma. A primeira necessidade que você tem, e não sei qual vem primeira para você, pode ser diferente, mas há duas necessidades. Uma é, eu preciso crer que Deus odeia o que aconteceu naquele instante. E quando ele estava olhando para o abusador, ele estava dizendo, não faça isso! Isso é contrário à minha vontade. Eu ordeno que você não faça isso. Ele odeia o que vê. Ele aprovará o julgamento. Você precisa crer que Deus está lá, desaprovando. Em segundo, você precisa crer que Deus é soberano. Tão soberano, naquele momento que Ele pode transformar todas as coisas para a sua glória e bondade eterna. E se você tentar resolver o problema da soberania de Deus no momento de crise e empurrá-lo tão longe daquele momento de casualidade, tão longe para as beiradas, sabe o que acontecerá? Você será deixado sem Deus para ajudá-lo a lidar com isso e transformar em bem. Ele será inútil. Você acabou de expulsá-lo. Você não pode ter nada a ver com aquilo. Sua vontade não pode estar envolvida nisso. O seu governo sobre o universo não pode abranger isso. Não posso ter um Deus que, de alguma maneira, ordenaria que isso acontecesse. E você o empurrou tão para a beirada do universo. Agora, em sua dor, você vai chorar o resto da sua vida para Deus fazer um milagre. E você afastou ele. Se ele não pode governar esse momento, ele não pode governar o resto da sua vida e fazer os milagres que você precisa que ele faça. Então você precisa de duas coisas. Você precisa de um Deus que desaprova toda essa horrorosidade, e você precisa de um Deus que ordena que tudo aconteça, e tão soberano que pode pegar todas as coisas, incluindo isso, e trabalhar para cooperar para o bem. Então, se tentar dizer que não há sentido em Deus ter aquela vontade, você perde Deus para o resto da sua vida. Então, acho que essas duas verdades correspondem a uma boa e profunda necessidade que todos nós temos. Às vezes você não foi abusado, mas foi a perda de um amado. Talvez doença entrando na sua vida. Pode ser algum conflito doloroso em relacionamentos como casamento, filhos ou amigos.
Todos estão em alguma situação e vocês precisam de duas coisas. Um Deus que pode empatizar com você como um sumo sacerdote e odiar o pecado. A definição de pecado é Deus o odeia. Ele diz, não faça isso, eu proíbo. E precisa de um Deus totalmente soberano e governante de todas as coisas, para que mesmo o pecado cometido contra ti seja envolvido no seu propósito para você, e você pode brilhar como o sol um dia, mesmo com aquela perda que veio. Ambas são necessidades que Deus atende, sendo esse tipo de Deus. Então agora estamos no versículo 2. Perguntamos, qual delas? Vamos ler de novo o versículo 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ele quer que você conheça qual é a vontade de Deus. Qual que é? A minha resposta é a vontade de mandamento. Não a vontade soberana de Deus. Ele não está dizendo, renove a sua mente para você discernir o que vai acontecer amanhã. Ele está dizendo, renove a sua mente para você discernir o que deveria acontecer amanhã através da sua vida. Alguma diferença? Ele está nos dizendo para olharmos para a vontade de mandamento. Deus faz... Eu tenho dois motivos para pensar assim. Número 1, na Bíblia, Deus não se dobra para levar você a um aumento de percepção da sua vontade secreta para amanhã. Ele não quer que você saiba o que vai acontecer amanhã. O que você precisa para discernir o que vai acontecer amanhã não é uma mente renovada, mas uma bola de cristal. Não há virtude em saber o amanhã em uma bola de cristal. Bruxas fazem isso. Satanás faz isso. Ele não está ansioso para torná-lo um Satanás que pode prever o futuro. Essa não é a questão aqui do versículo 2. Espero que estejamos na mesma linguagem. O objetivo do versículo 2 não é conseguir um dom efetivo de adivinhação. Um dom efetivo de predição. Para você prever que amanhã vai ocorrer um acidente de carro, ou que amanhã você vai perder seu emprego, ou amanhã... Ele não está nem aí se você sabe dessas coisas. Não tem nada com quão bom você é, quão belo você é, quão renovado está sua mente. Tudo que você precisa é uma bola de cristal e um acordo com o diabo para fazer tudo isso. Ele quer a sua mente renovada, não para saber a vontade soberana de Deus amanhã, mas a sua vontade moral. O que Deus quer que eu faça, o que Ele me manda fazer. É disso que Ele está atrás. Agora, há 3 estágios agora aqui, ó, para o desdobrar da vontade moral e de mandamento. Vontade moral de Deus, a vontade de mandamento. Quando você discerne, vem em 3 estágios. Deixa eu expor rapidamente aqui, para vocês verem como suas obediências ao versículo 2 pode parecer. Estágio número 1. A vontade de mandamento é revelada na Bíblia decisivamente, autoritariamente, infalivelmente. Se quiser discernir qual a vontade de Deus, você começa aqui. É um livro bem grosso. Essa versão tem 1.100 páginas. E página após página após página está nos ajudando a discernir a vontade moral de Deus. O que Ele aprova, no que Ele se regozija, o que é bom, aceitável, perfeito aos seus olhos para você cumprir. Então comece aqui. De fato dizem
Em 2 Timóteo 3,16, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente pronto para toda boa obra. Toda? Sim, toda. Em outras palavras, não há boa obra que você precise de outro livro, além da Bíblia, para você conhecer. A Bíblia é suficiente para te ajudar a discernir toda boa obra. Por isso eu digo, o lugar é aqui, ó. Esse aqui é o lugar. Não sei o que era aquilo ali. Neve caindo da minha Bíblia. Então, comece ali e peça ao Senhor por uma mente renovada. Isso é, uma mente que ao ler a Bíblia pode entender o que significa. Esse é o passo número 1. Número 2. Vocês vão precisar escolher muitas coisas que não são descritas na Bíblia sobre como proceder. Deixa eu ser mais claro. Vocês precisam escolher fazer muitas coisas as quais a Bíblia não dá instruções explícitas. A Bíblia não vai te dizer com qual pessoa você vai se casar. A Bíblia não vai te dizer qual carro você vai dirigir. A Bíblia não vai te dizer se você deve comprar uma casa ou alugar. A Bíblia não vai te dizer onde tirar férias, qual plano de celular você vai adquirir. Não te diz qual marca de suco de laranja você deve beber. E em milhares de outras decisões que você precisa tomar, a Bíblia não será explícita. Então, o segundo estágio para discernir a vontade moral de Deus é pegar a Bíblia e orar por uma mente renovada, que sabe discernir de que maneira todas as coisas reveladas aqui, quando aplicadas ao suco de laranja, vai produzir uma decisão que condiz com a pessoa de Deus. Proprietário de uma casa, proprietário de um carro. Uma pessoa para se casar, um emprego para adquirir, uma escola para frequentar, atividades de lazer que devem ser evitadas ou praticadas. A maioria dessas decisões não foram explícitas aqui. É porque Romanos 12:2 diz: não vos conformeis com o mundo da maneira que ele toma essas decisões, mas tenha sua mente tão renovada por essa palavra, para vocês discernirem qual dessas coisas concordaria melhor com o que está aqui. Oh, como isso requer uma mente renovada, ok? Porque não é simples como um versículo que diz, sabe, Ford, não Chevrolet, Ford. Não vai acontecer, ou carro elétrico. Alguns de vocês podem encontrar isso aqui. Aqui um versículo sobre carro elétrico. Talvez. Então, passo número 2. Penetrando por intermédio da vontade dos mandamentos de Deus. Aplicando sobre coisas que ele não deixou explícita. Você vai precisar ter uma nova mente moldada pelo restante das Escrituras para quando deparado com essas decisões, haja um preparo para encarar e executar. E eis o terceiro. E esse não pensamos muito. Apesar que eu vou argumentar que 95% do comportamento de vocês está aqui. A saber, você não premedita e decide fazer 95% do que você faz. Você simplesmente faz. A maioria dos seus pensamentos só estão aí. A maioria dos seus sentimentos simplesmente estão aí. E a maioria das suas ações simplesmente estão aí. E um pouquinho você pensa antes de fazer. De outra forma, você enlouqueceria. Ok? Quer dizer, todo momento vou abrir a porta. Devo usar a mão esquerda ou a direita? Vou orar sobre isso. Discernir a vontade de Deus. Algo sobre esquerda ou direita na Bíblia? Está vendo essa mão direita? Provavelmente é a melhor para ser usada. Você enlouqueceria. Não dá para viver assim. Isso eu estou apenas supondo, 95% da sua vida. Essa tarde você provavelmente tomará decisões sobre o quê? Meia dúzia de coisas. Mais ou menos isso. Assistirei um jogo de futebol, vou tirar uma soneca, e é isso. Pega algumas coisas e as faz ali.
o resto da sua vida e você tem centenas e centenas de ações antes de ir para a cama hoje, à noite. Elas simplesmente vão fluir de você. Vão fluir de você, como Jesus disse. Pois a boca fala do que está cheio o coração. E vocês vão dar conta de cada palavra frívola. E vocês não planejaram 95% delas. Agora, qual a implicação disso? A maioria dos meus gestos, das minhas expressões faciais, das atitudes em relação aos outros, a maioria das coisas saindo da minha boca, das coisas que faço durante o dia, nem estou pensando, eu simplesmente faço. Qual a implicação disso para provar a vontade de Deus nesses casos? Se você pensa, mas Deus não tem vontade sobre o que fazemos espontaneamente. Só tem vontade sobre o que fazemos decisivamente. Isso é ridículo. Deus diz, não seja orgulhoso, não seja irado, não regozije. Quer dizer, regozije. Desculpa. Nada disso, ele diz, não seja ansioso. Você vai sair essa tarde e dizer, eis uma ocasião que posso ser ansioso ou não. Eis um par de razões porque eu não deveria ser. Eis um par de razões porque eu deveria ser. Acho que eu ficarei ansioso. Acho que eu vou ficar ansioso aqui. Você simplesmente é ansioso e não deveria ser. Você entende as implicações de tudo isso? Somos ditos para fazer coisas por toda a Bíblia que faremos ou não espontaneamente. Então, qual a implicação? A implicação é o versículo 2. Não se conforme, mas renove na sua mente. Você precisa ser uma nova pessoa, não pode apenas fazer novas decisões, porque 95% do que você faz é espontâneo. E se não for uma nova pessoa, então, da boca para fora, o coração vai falar coisas erradas. E você fica triste com isso. Nós precisamos mudar. Então vamos finalizar perguntando: se aqueles 3 passos, Bíblia, aplicação da Bíblia conscientemente, então, uma mente transformada que faz 95% da vida de maneira inconsciente, ou seja, espontaneamente. De que maneira você se torna novo? Isso é o resto da sua vida. Mas aqui alguns pontos e nós vamos terminar. Número 1, Efésios 4:23 diz: e vos renoveis no espírito de vosso entendimento. Não apenas na sua mente, mas no espírito da mente. E esse é um trabalho do Espírito Santo. E ele está agindo em nós. É um verbo passivo, ok? Vos renoveis no espírito da vossa mente. A mente não tem apenas pensamentos. Há um espírito da mente. Um espírito que ama ou odeia o que a vontade de Deus parece ser no conhecimento da mente. Então precisamos ser renovados, não apenas ter novos pensamentos, mas nos sentirmos diferentes a respeito dos nossos pensamentos. Tito 3:5. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Então a segunda coisa a dizer é, não apenas precisamos de um novo espírito na mente, mas é o Espírito Santo que faz isso. E, portanto, número 3, nós deveríamos clamar a Deus pelo Espírito Santo. Davi fez isso no Salmo 51:10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Deus, venha ao Senhor, venha ao Senhor. Eu preciso ser renovado. Então me faça novo. Então a oração é a atividade penetrante da vida cristã. E qual o pai de entre vós que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também, se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe pedirem. Essa é a versão do Evangelho de Lucas 11:13. Ele vai dar o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Ele não quer dizer apenas a primeira vez, mas repetidas vezes. Nós todos precisamos do Espírito Santo. John Piper precisa do Espírito Santo para fazer o quê? Amar, regozijar, pacificar, ser paciente. Pense naqueles 9 frutos. Todos aqueles 9 frutos são o tipo de coisa que me fazem espontaneamente melhor. Ok? Paciência. Ok? Se sou uma pessoa profundamente paciente, porque o Espírito Santo está trabalhando em mim, e você diz algo que me irrita,
eu espontaneamente responderei de forma gentil do que se fosse uma pessoa impaciente. Então, pelo que orar? Por novidade. Eu preciso do Espírito Santo. Eu preciso ser mais amoroso, mais alegre, mais paciente, mais bom, mais autocontrolado, com domínio próprio. Trabalhe em mim, Espírito Santo. Assume e me faça novo. Para eu não simplesmente pensar certo sobre a vontade de Deus. Eu amo a vontade de Deus um tanto profundamente que espontaneamente eu respondo às pessoas de uma maneira similar a Deus, quando não estou nem pensando a respeito disso. Isso é quão profundamente nós precisamos ser renovados. E a última coisa que eu diria para finalizar é: como o Espírito Santo faz isso? Não é mágica. 2 Coríntios 3,18. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados. Você poderia traduzir isso ou parafrasear como ser renovado. Façamos isso. E todos nós com o rosto desvendado, contemplando por espelho a glória do Senhor. Isso acontece aqui, especialmente no Evangelho. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, a beleza, o esplendor do Senhor, somos renovados, estamos sendo renovados de glória em glória. É assim que o Espírito Santo faz. O Espírito Santo foi enviado ao mundo para amplificar Jesus Cristo pelas páginas desse livro, para que ao olhar para Cristo e a sua glória e beleza, nós fôssemos transformados à sua imagem e semelhança, para que quando eu sair para viver a minha tarde, possa haver um fazer natural, livre, interior, espontâneo, da vontade de Deus em minha vida. Vamos orar. Pai nos céus, como eu espero pelo meu casamento, a minha paternidade, os meus netos, o meu relacionamento com as pessoas que eu conheço no caminho, como anseio não simplesmente conhecer os textos das Escrituras e aplicá-los, mas antes de começar a pensar, eu quero falar como Cristo fala. Quero sentir semelhança a Cristo. Oro isso não apenas por mim, mas por esses amigos. Tenho certeza que eles pensam da mesma maneira. Eles gostariam que as suas reações, como um padrão, antes de qualquer premeditação, fossem santas. Queremos ser mudados tão profundamente assim, então pedimos para derramar o Teu Espírito Santo sobre nós. Vocês não querem ficar de pé para uma bênção final? E eu vou dispensar vocês. Que o Senhor os abençoe e os guarde. Que o Senhor faça sua face brilhar sobre vocês e seja gracioso. Que o Senhor levante os seus continentes sobre vocês e os conceda paz. Todos podem dizer amém. Obrigado.